Olá, tudo bem? Sou a professora Eline e estamos iniciando o estudo da disciplina Trabalho Escolar e Teorias Administrativas. Dando continuidade aos estudos já realizados, você terá a oportunidade de aprofundar a discussão sobre diversos temas. Esse aprofundamento temático ocorrerá visando ampliar sua compreensão sobre o processo de administração escolar. Diante de tantas transformações, a escola precisa refletir constantemente acerca de alguns conceitos, entre eles o de educação. Então, vamos iniciar a unidade 1 com o tema Concepções de Educação, a relação escola-sociedade como ponto de partida e como ponto de chegada. A educação, nós sabemos, ela varia de um lugar para o outro, de um tempo para o outro e de uma instituição para outra. E por quê? Devido às necessidades dos tipos de sujeito que cada sociedade deseja formar e das condições concretas de cada realidade social. E para você, o que é educação? Educação é um fenômeno observado em qualquer sociedade responsável pela sua manutenção a partir da transposição às gerações que se seguem dos modos culturais de ser, estar e agir, necessários à convivência e ao ajustamento de um membro no seu grupo ou sociedade. Essa reflexão ela implica, antes de tudo, em pensar a relação escola versus sociedade. Sabe por quê? Porque as diferentes concepções de educação não se encerram em si mesmo, mas decorrem de determinadas visões de homem, de mundo e de sociedade. E o ponto de partida, o que é? É a reflexão sobre o sentido que a educação assume para os sujeitos em seu contexto social. Ou seja, é somente através da educação que conseguimos conquistar nossos objetivos. Como vocês podem ter lido na apostila, o trecho da Carta aos Índios de Carlos Brandão, a nobre lição do que é educação, que nos mostra que cada grupo atribui um sentido à educação, porque possui uma concepção própria do fenômeno educativo. Prosseguimos agora falando sobre paradigmas e teorias. Ao longo do tempo, a educação tem sido objeto de muitas discussões e de debates, motivo pelo qual foram surgindo diversas teorias para explicá-la. Todavia, aqui o nosso interesse é analisar algumas das principais concepções de educação, as quais estão vinculadas a dois paradigmas, paradigma do consenso e paradigma do conflito. Mas, afinal, o que é um paradigma? O paradigma ele pode ser entendido por um exemplo, um modelo, uma referência, uma diretriz, um parâmetro, um rumo, uma estrutura ou até mesmo ideal, algo digno de ser seguido. Podemos dizer que um paradigma é a percepção geral e comum, não necessariamente a melhor, de se ver determinada coisa, seja um objeto, seja um fenômeno, seja um conjunto de ideias. Ao mesmo tempo, ao ser aceito, um paradigma ele serve como critério de verdade e de validação e reconhecimento nos meios onde é adotado. Discutiremos agora sobre o paradigma do consenso. Veremos o que é educação por este conceito. Dentre várias teorias que explicam o fenômeno educativo, destaca-se aquela que vincula ao funcionalismo. E nos perguntamos como o funcionalismo encara a sociedade. O funcionalismo, ele percebe a sociedade como similar a um organismo vivo, composto de várias partes interdependentes, que desempenham funções específicas e que devem ajudar na manutenção do equilíbrio social. O funcionalismo, ele defende a necessidade de ordem social, bem como a reprodução das regras sociais pelo indivíduo, a fim de a sociedade perpetuar-se. E eu pergunto a vocês, como o funcionalismo encara a educação? A educação é concebida como um fator de igualdade social que ganhou força no século XX, vendo a educação escolar como salvadora de todos os problemas da sociedade, entre eles os sociais, políticos e econômicos. E quem foram os teóricos dessa época? Emile Durkheim, Karl Mayr e John Dewey. Comentaremos cada um deles, iniciando por Emile Durkheim. Durkheim, ele introduz a atitude descritiva voltada para o exame dos elementos do fato da educação, às quais aplicar o método científico.
Como sociólogo, ele enfatiza a origem social da educação, daí a sua clássica definição. A educação é uma ação exercida pelas gerações adultas sobre as gerações que não se encontram ainda preparadas para a vida social e tem por objeto suscitar a desenvolver na criança certo número de estados físicos, intelectuais e morais reclamados pela sociedade política no seu conjunto e pelo meio especial que a criança particularmente se destine. Para educar, uma educação, ela satisfaz, antes de tudo, a necessidade social. Toda educação ela consiste no esforço contínuo para impor à criança maneiras de ver, de sentir e agir. O próximo é Karl Mayr. Karl Mayr ele defende a necessidade de técnicas sociais para o planejamento de uma sociedade democrática e vê a educação como uma dessas principais técnicas. E suas principais características são propor uma sociologia que sirva de embasamento teórico para educadores e educando, com o objetivo de compreender a situação educacional moderna. O pensamento social não pode explicar a vida humana, mas apenas expressá-la. Ele defende a sociedade que fosse inicialmente democrática, uma democracia de bem-estar dirigida pelo planejamento racional e governada por cientistas. O próximo agora é John Dewey. Esse autor ele parte dos princípios que a educação não é a preparação para a vida, mas a própria vida. E diz mais que o indivíduo se educa através do processo ativo de construção e reconstrução da experiência, o que caracteriza a educação como um processo fundamentalmente social. Características de Dewey. Ele defendia a ideia que a pessoa devia ter sua capacidade de raciocínio ao máximo. A educação não se resumia apenas na transmissão de conhecimento. A pessoa tinha que ter o saber associado à sua vivência no dia a dia para aprender. Ele dava como exemplo a receita de um pão, mas fazer o próprio pão, pois assim possibilita a aprendizagem do que está sendo estudado. É a prática no ensino. Entre o paradigma do consenso e o paradigma do conflito, existe a educação compensatória, que no início da década de 1960, o pensamento conservador na educação assume uma nova roupagem por meio dos programas de educação compensatória, que é definida como conjunto de medidas políticas e pedagógicas visando a compensar as deficiências físicas, afetivas, intelectuais e escolares das crianças das classes culturais, social e economicamente marginalizadas, a fim de que elas se preparem para um trabalho e que tenham a oportunidade de ascensão social. A educação compensatória ela passou a ser motivo de preocupação na sociedade, em especial por estar presente em escolas e famílias. Alunos e filhos eles recebiam presentes e agrados para cumprir as tarefas escolares do dia a dia, que deveriam ser feitas sem esse tipo de conduta. Porém, o mais sensato seria os pais eles terem a consciência de levar o indivíduo a se tornar independentes, livre de disputas e viver em sintonia com o próximo. Continuaremos abordando agora o paradigma do conflito. Ao contrário do que já foi discutido anteriormente, o paradigma do conflito ele entende que toda sociedade ela possui contradições internas fortes o suficiente para levar à sua própria superação. Nesse sentido, os conflitos eles são vistos como necessária à organização social, pois eles estão presentes nas relações que os homens estabelecem entre si no mundo social. É representado por Marx, que adota o homem como o centro do mundo e como processo de suas ações sociais, ele defende que o mundo deve ser compreendido a partir de seus condicionantes históricos, econômicos e da divisão de luta e de classe. Essa percepção ela envolve todas as concepções educacionais e abordaremos apenas duas dessas concepções. A primeira é a educação como fator de reprodução cultural. Dessas teorias, uma das mais debatidas é de Louis Althusser, para que um trabalho da escola é um saber único e passá-lo a indivíduos concebidos isolados de suas condições de classe. Para esse autor, como poderoso aparelho ideológico do Estado, a escola ela vincula a ideologia burguesa e a impõe à classe trabalhadora, negando-lhe quaisquer possibilidades de expressar sua própria visão de mundo. De forma semelhante, outros teóricos como Bourdieu e Passeron
para quem a escola age pela violência simbólica. Para eles, a violência simbólica da educação manifesta-se quando a escola ela leva o aluno a destruir sua visão de mundo para assumir a da classe dominante, levando-o a responsabilizar-se pelas consequências desse processo. Em função dos padrões culturais, ele privilegia uma pequena parte da sociedade, favorecendo os já favorecidos e excluindo os já excluídos. Outra abordagem crítico-reprodutivista é expressa por Christian e Roger, para quem a principal função da escola capitalista é inculcar a ideologia burguesa na classe trabalhadora, contribuindo para a reprodução das desigualdades sociais. Os alunos dos trabalhadores têm a ideologia própria, mas entendem também que, ao ingressar na escola, tem destruído sua visão de mundo. As limitações das teorias crítico-reprodutivistas levaram à necessidade de elaboração de outra abordagem mais recente do paradigma do conflito, chamada a educação como fator de resistência e transformação social, que trabalha com a ideia da resistência, elemento desconsiderado pelas teorias da reprodução cultural. E tem os principais teóricos, Gramsci e Henri Giroux. Para Giroux, é um dos mais importantes representantes dessa teoria crítica em educação, que apresenta certa esperança emancipatória do trabalho da escola. Já a relação escola-sociedade, as teorias elas inspiram seu pensamento de Gramsci, que diz que todos os homens são intelectuais, mas poucos desempenham essa função. Para ele, nenhuma atividade humana é desprovida do elemento intelectual. É importante perceber a relação entre o pensar e o fazer na ação humana. Para finalizar, como você sabe, o conhecimento ele possibilita distinguir a realidade social, pondo em perigo verdades inquestionáveis. A prática educativa assume um caráter politizador capaz de ajudar e rever a escola. Espero que esta discussão escola versus sociedade tenha ajudado na construção do conhecimento de vocês. Até breve.